Eu ouvi um barulho. Brrr, a assombração tá aí. Veio aqui para me mostrar. Eu me chamo José Carlos. Eu tenho muitas histórias. Molecagem. Eu escapei de cada uma, né? Olha, eu teria levado um couro aquele dia. O Carlos Antônio foi comigo para a fazenda. Isso devia ser um janeiro, mas janeiro que chovia muito. E lá em Paulistânia, para a gente ir para a fazenda, a gente passava ao lado do cemitério, caminhava até a fazenda que fica 3 quilômetros de Paulistânia. E o Carlos Antônio foi comigo, era bem molecão, e estava lá meio desconsoladão, não sabia o que fazer e coisa. E ele tinha uns amigos, filhos do diretor do grupo do Artina, eram 2 irmãos, e ele era muito amigo dos meninos. E eles tinham mudado para Bauru. E ele foi e disse: pai, me empresta o carro, deixa eu ir visitar os guris lá em Bauru e tal. Eu disse: tá bom, filho, mas olha, você volta cedo, porque quase todo dia, aqui em janeiro, quase todo dia chove e chove muito. E essa subida ao lado do cemitério é uma subida lisa de terra vermelha e está sujeito a não conseguir subir a subida. Você volte logo. Ele saiu logo depois do almoço. Eu disse para ele, ali pelas 5 horas mais ou menos, você venha embora porque quando chove ninguém consegue subir aí as subidas do cemitério. Ah, pai, pode ficar sossegado. E quando chegou por volta de 3 horas, 3h30, veio um temporal e choveu, que foi uma coisa, eram 8 horas da noite e o Carlos não tinha aparecido e eu preocupado, peguei uma lanterna e um guarda-chuva e saí caminhando devagarinho na estrada e ouvia ao longe um ronco. Eu imaginei, ele tá na subida do cemitério e não tá conseguindo subir a subida e vai acabar me fundindo no motor desse carro. E comecei a caminhar devagarinho na estrada, ouvindo sempre aquele aquele ronco assim. E fui caminhando, da fazenda em Paulistânia, dá 3 quilômetros. Um chuvisqueiro leve assim, eu com o guarda-chuva numa mão, a lanterna na outra mão, e fui caminhando devagarinho e tal, e fui caminhando. Na descida ali que passa em frente ao cemitério, a uma certa altura, eu me lembrei de que quando eu era criança, tinha uma porteira ali, uma porteira pesada, e o cavalo não queria passar e tal, e o arreio virou e eu fiquei com medo e achei que contavam muita história de assombração e eu passei o maior medo ali. Imagina se existe assombração, imagina se eu tenho medo de assombração. E quando eu tô bem ali naquela cava funda em frente ao cemitério, caminhando devagarinho, aquele silêncio da noite, eu ouvi um barulho. Brrr! Eu parei e fiquei olhando para lá, para cá, o que tinha acontecido. Aí levantei a lanterna para cima assim e um cavalo se assustou e saiu correndo. O cavalo me deu um susto. Eu achei que não existia assombração. A assombração tá aí. Veio aqui para me mostrar. Era um danado de um cavalo que no alto da minha cabeça, eu não reconheci que era o bafo do cavalo. Continuei andando, fiz aquela descida, fui até a cidade, cheguei à cidade, nada do Carlos Antônio. Digo, meu Deus, onde é que esse guri foi parar? O que aconteceu? Perguntei por ali se não tinham visto um TL azul da Volkswagen por ali e tal. Não, ninguém viu e tal. Aí eu digo, vou voltar para casa. Voltei devagarinho e tal, e preocupado, o que poderia ter acontecido. Eu cheguei até na fazenda, achei que ele pudesse ter dado a volta por Duartina e estar lá na fazenda.
nada dele estar. Fui deitar, dormia um pouquinho, acordava, levantava, ia olhar no quarto lá se ele tinha chegado ou se o carro tinha chegado. Nada, nada. 6 horas da manhã levantei, arriei um cavalo e digo, sabe o quê? Fui lá para a lavoura de café e de lá de cima da lavoura de café eu olhava lá para baixo para ver se ele tinha chegado e tal. E quando foi ali por 10h30, 11 horas, estava o carro lá em frente à fazenda. Aí eu desci lá, meu filho, o que aconteceu? Como é que você vem chegando agora? Aí ele disse, eu tentei subir a subida lá do cemitério e não deu. Eu voltei em Bauru e de Bauru eu fui a Duartina, pousei na casa de um amigo lá em Duartina, levantei e agora vim aqui para a fazenda. E o velho quase morreu do coração, de desespero de saber o que tinha acontecido.